satisfação de trazer uma entrevista com o professor doutor Rafael Coutinho. O professor Rafael hoje se dedica grande parte do seu tempo para as pesquisas dentro dos procedimentos cirúrgicos da implantodontia. Professor Rafael, muito obrigado pelo seu aceite na participação do canal Láser. Maurício, mais uma vez, muito satisfeito de estar aqui com você. Toda vez que eu precisei da Láser, de vocês me abriram a porta. Então eu acho que aqui o mínimo que eu posso fazer é retribuir para o público de vocês, porque você sabe que o que você precisar sempre pode contar comigo. Muito obrigado. Uma das linhas de pesquisa do professor Rafael é a parte cirúrgica, a osseo-densificação. Então será o tema do nosso debate aqui hoje. Professor Rafael, quais são os aspectos fisiológicos e mecânicos da osseo-densificação? Então, Maurício, a osseo-densificação hoje ainda é uma técnica que eu posso dizer que é um pouco controversa. Parte da odontologia aceita, é a favor, já utilizou, e parte, no meu entendimento, por falta de conhecimento, ainda está um pouco ressentida de utilizar essa técnica. Porém, entender a parte fisiológica da osseo-densificação nada mais é do que entender a parte da biologia óssea. A osseo-densificação é uma técnica que ela trabalha justamente com os módulos de elasticidade que o osso proporciona para a gente, e ela consegue fazer essa manipulação de uma forma, no meu entendimento, muito mais precisa. Então eu acho que hoje o profissional de odontologia que queira utilizar a osseo-densificação, ele, antes de conhecer a técnica, ele tem que se aprofundar muito no conhecimento da biologia óssea, porque eu entendo que o segredo das técnicas cirúrgicas já utilizadas, e inclusive o segredo da nova técnica que é a osseo-densificação, ela está muito relacionada à parte fisiológica do nosso osso. Em relação ao osso, por que ele, quando expande e quando se compacta, não é observado áreas de necrose na técnica da osseo-densificação? Então, Maurício, como falado anteriormente, para eu entender a técnica de osseo-densificação e entender esses princípios até onde eu posso ir com a técnica, como eu falei, é necessário um entendimento melhor da fisiologia do nosso osso. Os desenvolvedores da técnica e alguns outros pesquisadores vinculados à técnica também, eles vinculam a essa possibilidade a presença do colágeno no nosso osso. Esse colágeno que é responsável por trabalhar duas lógicas, dois módulos de elasticidade no osso, que é a viscoelasticidade e a viscoplasticidade, que quem tem um pouco de conhecimento na osseo-densificação já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, se você for pensar no osso como um produto mineral, não tem lógica a gente expandir osso sem necrosar. Mas quando você entende a fisiologia, entende que existe a parte orgânica do osso, e vinculada a isso, 90% dessa parte orgânica é colágeno, você começa a entender um pouco a possibilidade que você tem em como trabalhar melhor esse osso do nosso paciente. E com isso você ter mais previsibilidade nos seus tratamentos, utilizando a técnica de osseo-densificação. A técnica de osseo-densificação é uma coisa muito nova. As pessoas ainda estão começando a digerir ela no mercado, mas eu acredito que no futuro próximo ela vai ter muito mais respeitabilidade do mercado odontológico, especificamente da implantodontia. Perfeito, professor. Em relação à seleção de casos para o uso dessa técnica? Então, hoje basicamente tem alguns casos específicos que nós podemos utilizar a osseo-densificação. Se utiliza, como é o que eu mais procuro estudar, é a previsibilidade melhor da estabilidade primária do meu implante, porque com uma estabilidade primária melhor, eu consigo ter um processo de osso-integração melhor. Está vinculado também à expansão óssea, casos esses que eu consigo expandir o osso a ponto de não ter que utilizar um enxerto ósseo, a fim de me facilitar isso. E isso se torna importante, a importância dessa técnica. Porque uma vez que eu consigo expandir e não utilizar um enxerto, eu tendo a ter mais previsibilidade no meu processo de cicatrização. E uma outra indicação também são os levantamentos de seio maxilar traumático, utilizando a técnica de osseo-densificação, que também é uma possibilidade bastante vantajosa, a não ter a necessidade da abertura lateral do seio e você tentar fazer ela pelo próprio alvéolo. Então essas são as três principais indicações, apesar de terem outros,
mas essas três estão bem fixadas no mercado e cada dia que passa nós conseguimos ver mais avanços e mais pessoas utilizando com previsibilidade essas três possibilidades. Perfeito, professor. Professor Rafael, podemos afirmar que a técnica da osteodensificação proporciona uma estabilidade primária maior quando comparada às técnicas cirúrgicas da implantodontia tradicional? Então, Maurício, eu como pesquisador eu não tenho o direito de responder a você falando sobre o que eu acho. Os artigos estão aí. Se você for fazer uma análise bibliográfica sobre a técnica de osteodensificação, a maioria dos artigos estão apontando sim para você ter um ganho de estabilidade melhor quando comparado com uma técnica cirúrgica normal que os sistemas de implante apresentam. Muita coisa tem que ser pesquisada, a gente tem que avançar em muita coisa, mas os estudos que estão aí realmente eles apontam que a osteodensificação ela gera uma melhor estabilidade primária aos meus implantes e, como eu falei anteriormente, gerando uma boa estabilidade ou uma estabilidade mais previsível dos nossos casos, isso nos leva a ter uma clínica que a gente trabalha com implante mais previsível. E é o que todo clínico quer. Ninguém quer perder implante. Então eu vejo a osteodensificação como um avanço nessa área. Porque se você traz previsibilidade, a tendência é que você tenha uma previsibilidade final do caso. Mas como eu falei, muitos estudos ainda precisam ser realizados, confirmando todas essas hipóteses. Professor Rafael, em relação aos procedimentos cirúrgicos da implantodontia, quais as principais indicações da técnica da osteodensificação? Então, a técnica da osteodensificação, como foi falado, eu indico ela para expansão óssea, eu indico ela para melhora da estabilidade primária de certos tipos de macrogeometria. Isso é uma coisa muito importante frisar. Hoje, os nossos estudos do nosso grupo de pesquisa está muito vinculado a entender técnica cirúrgica, osteodensificação e macrogeometria de implante e o levantamento de seio maxilar traumático, que também é uma possibilidade viável de utilização da técnica. Tá? Mas hoje, já que o foco é entender as minhas pesquisas também, as minhas pesquisas elas estão mais vinculadas à primeira hipótese, que é a técnica, os estudos relacionados à estabilidade primária. Eu realmente acredito que melhor estabilidade primária vai nos trazer melhor essa integração. Então, o que o nosso grupo pensa em avançar como ciência é exatamente entender como a osteodensificação pode nos auxiliar nessa integração mais previsível. Perfeito, professor. Já tocando no assunto das pesquisas clínicas, hoje você e o seu grupo, quais são suas linhas principais de pesquisa dentro da odontologia? Maurício, vamos deixar claro. Eu pertenço a um grupo de pesquisa, eu não sou o chefe do grupo. Quem capitaneia o nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal Fluminense é a professora Mônica Calazans Maia, tá? E eu trabalho com ela, acabei de concluir meu doutorado com ela, espero que continue pesquisando com ela. E o nosso foco, como foi avisado, a gente está focando em técnica cirúrgica, não só a técnica cirúrgica, a osteodensificação no geral, mas a gente tem muito interesse em aprofundar um pouco as pesquisas relacionadas à osteodensificação. A gente já tem algumas publicações em sentidos in vivo e em clínico, mas a gente está tendo algumas outras possibilidades de avanço, até uma das possibilidades como entender se realmente só uma broca de osteodensificação funciona ou se alguma outra tem a mesma possibilidade de utilização. Professor Rafael, para finalizar, o que é a Inside Odontologia? Bom, Maurício, obrigado pela oportunidade de poder estar me ajudando nessa divulgação. A Inside Odontologia é um sonho de acadêmico, quando eu era acadêmico, de tentar trazer uma odontologia com um pouco mais de previsibilidade, com um pouco mais de ciência. Nós aqui somos costumo dizer que não só um curso, mas um grupo de pesquisa, onde a gente tenta evoluir e melhorar a odontologia brasileira. Esse é o nosso foco. E como o foco de pesquisa é melhorar a odontologia brasileira, consequentemente eu quero que mais alunos se formem aqui com a gente, nos dê a possibilidade de a gente poder participar da educação deles. Essa é a minha intenção como curso Inside Odontologia. É melhorar a vida dos nossos dentistas e a qualidade deles. Perfeito, professor. E se o dentista quiser saber mais informações sobre a Inside Odontologia, onde que ele pode? Ele pode entrar em contato através do Instagram, da Inside,
através do Facebook e através também do site. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Láser. Obrigado, Maurício, mais uma vez pelo